E aí galera, beleza? Aqui é o professor Douglas e hoje nós vamos dar início a um novo tópico chamado cinética química. Então, como o próprio nome nos dá indício, a cinética ela vai ajudar a determinar a velocidade com que uma reação acontece. E isso dentro de um cenário industrial é de extrema importância. Além disso, nós iremos discutir sobre alguns fatores que podem estar alterando a velocidade com que essa reação acontece. Então, para que a gente entenda um processo químico, nós precisamos discutir como é que acontece essa reação. Então, inicialmente, eu tenho a presença dos meus reagentes e eles estão em alta velocidade. Então, eles podem se chocar e formar o que nós chamamos de complexo ativado. Esse complexo ativado ele vai ser uma estrutura intermediária e extremamente instável, porque é justamente nesse ponto em que as ligações dos reagentes estão sendo desfeitas e as ligações dos produtos estão sendo formadas. E aí, após esse choque e a formação desse complexo ativado, nós temos a formação do nosso produto. Então, nós podemos dizer que essa reação ela vai ocorrer em três etapas. Nós temos os reagentes, que eles vão se chocar, formar o complexo ativado e a partir daí daremos origem ao produto. Bom, só que existem algumas coisas que podem acontecer que faça com que essa reação não aconteça. Então, a primeira coisa é que esses reagentes, quando forem formar o complexo ativado, eles não tenham energia suficiente. Então, nesse caso, os reagentes cada um vão para o seu lado e vão em busca de aumentar esse conteúdo energético. Uma segunda situação que pode ocorrer, como nesse exemplo, é que eles não têm uma orientação favorável para que ocorra a formação do produto. Então eles se chocam, só que essa orientação não é favorável e nesse caso cada um vai para o seu lado. Então são esses dois pontos que nós devemos observar para ver se uma reação vai acontecer ou não. Eles devem ter energia suficiente para que ocorra a formação do complexo ativado e eles devem apresentar uma orientação favorável a esse choque. Bom, então aqui eu posso descrever esse processo em cima desses gráficos. Então nessa primeira situação eu tenho meu reagente, eles vão se chocar e vão formar esse complexo ativado. E aí, a partir da formação desse complexo, eu tenho a formação do produto. Então, a partir daqui, eu posso retirar algumas informações. A primeira é a seguinte: nesse ponto onde estão os reagentes, eu tenho a energia do reagente, que nós vimos anteriormente em termoquímica, que seria a entalpia do reagente. Nesse ponto mais alto, eu tenho a energia do complexo ativado. E se eu retirar a diferença entre a energia do complexo ativado e a energia do reagente, eu tenho a tão chamada energia de ativação. Então é essa energia que o meu sistema necessita apresentar para que ocorra a formação do complexo ativado. E aqui embaixo eu tenho a energia referente ao produto, que nesse caso, como nós vimos em termoquímica, será chamada de entalpia do produto. Bom, e a diferença entre a energia do produto e a energia do reagente é o que nós chamamos de variação de entalpia. Nesse caso, para que ocorra essa reação, esse reagente precisa liberar um conteúdo energético. Por isso, ele é classificado como reação exotérmica. Bom, aqui no lado, eu tenho o exemplo de uma reação endotérmica. Eu observo que o conteúdo energético do produto ele é maior do que do reagente. Então, para que aconteça esse processo, o meu reagente ele precisa absorver um certo conteúdo energético. Mas, enfim, então, da mesma forma que nós vimos na situação anterior, para que esse reagente ele forme esse complexo ativado, ele necessita receber uma energia de ativação. E novamente, como nós vimos anteriormente, essa energia de ativação ela é a diferença entre a energia do complexo ativado e a entalpia do reagente. Bom, e aí a partir disso nós podemos discutir três pontos importantes. O primeiro ponto é que a variação da entalpia da reação direta ela é igual à variação da entalpia da reação inversa. Então, como vocês podem observar nessa setinha que está em vermelho. Aqui eu tenho dois gráficos que representam o mesmo processo. Aqui eu tenho x mais y tornando-se z, que
que é o meu processo direto, e aqui eu tenho o Z, tornando-se x mais y, que seria o meu processo inverso. Nessa primeira situação, para que a reação aconteça, ele precisa receber um certo conteúdo energético. E se eu for analisar a reação inversa, eu vou observar que Z precisa perder uma certa quantidade de energia. Então perceba que tanto a reação direta como a reação inversa, elas apresentam o mesmo módulo da variação de entalpia. Entretanto, a energia de ativação será diferente nesses dois casos. Bom, nessa primeira situação, a energia de ativação será essa representada pela seta azul. E já para o sentido inverso, a minha energia de ativação será dada por essa seta também de coloração azul. Então percebam que esses valores eles são diferentes. E uma terceira dica que nós podemos dar é que quanto maior for essa energia de ativação, menor será a velocidade de reação. Justamente porque, se essa energia de ativação é muito alta, isso vai exigir que as minhas moléculas tenham um conteúdo energético extremamente alto. E isso não é o que acontece. Então, consequentemente, poucas moléculas terão esse conteúdo energético e, consequentemente, poucas produzirão choques efetivos e, consequentemente, formarão produto. Bom, então aqui eu trouxe um exercício para a gente estar discutindo a respeito. Considerando o diagrama abaixo, determine respectivamente o valor de energia de ativação e da energia do complexo ativado. Com essa reação, pode-se ser classificada considerando as trocas de calor com o ambiente. Aí ele passa para nós a reação hipotética. Bom, então vamos lá. Ele pede para a gente determinar a energia do complexo ativado. Então, nesse caso, eu vou no ponto mais alto, traço isso no eixo Y e determino o valor como 30 quilocalorias por mol. Bom, além disso, ele pede para a gente determinar a energia de ativação. Para eu determinar a energia de ativação, eu tenho que recordar que eu a obtenho por meio dessa forma. Energia de ativação é igual à energia do complexo ativado menos a entalpia do reagente. A energia do complexo ativado, nós já temos que é 30 quilocalorias. Só que a entalpia do reagente, eu olho lá no gráfico e vejo que esse valor é equivalente a 10 quilocalorias. Substituindo esses valores na fórmula, eu tenho 30 menos 10. Portanto, a energia de ativação do meu sistema é equivalente a 20 quilocalorias. E além disso, ele pede para que a gente classifique esse sistema em relação às trocas de calor com o ambiente. Bom, então o que está acontecendo aqui? Para que ocorra a formação desse produto, o meu reagente ele necessita perder um conteúdo energético. Então, se ele precisa perder, nós classificamos esse processo como um processo exotérmico. Bom, e aí, como que eu faço para determinar a velocidade de uma reação? Bom, então aqui eu tenho uma reação em que eu tenho o elemento A, que é o meu reagente, ele será representado pela bolinha vermelha, e B, que é o meu produto, que ele é representado pela bolinha azul. Então, no tempo zero, eu vou observar que só existe reagente. Passou-se 20 minutos, eu vou observar que uma certa parcela desses reagentes estão tornando o produto. Passou mais 20 minutos, eu vou observar que já existe uma grande quantidade de produto comparado a reagente. E quando chego no tempo de 60, eu observo que basicamente todo o meu reagente ele foi convertido em produto. Então, levando em consideração essas informações, eu posso apresentá-las por meio de um gráfico. Então, nesse primeiro gráfico, eu vou demonstrar a variação da concentração do reagente com o passar do tempo. Então, você observa que na minha situação inicial, eu tinha uma concentração máxima e com o passar do tempo, essa concentração foi caindo. Já para B, o perfil é diferente. No início, eu não tinha nada e à medida que a reação foi acontecendo, essa concentração foi aumentando até chegar em um certo ponto. E aí eu posso ainda trazer essas duas informações em cima de um gráfico. Então, nesse caso, eu tenho aqui a concentração, apresento o termo A e apresento o termo B. Então, aquela coisa, tudo que representa redução de concentração, eu classifico como reagente. E tudo aquilo que eu represento como aumento de concentração, eu represento como produto.
Bom, então eu posso determinar a velocidade média com que uma reação aconteça. Aqui eu tenho uma formulazinha que é aplicada para essa determinação. Então, a velocidade média ela vai ser a variação da quantidade de reagente. Esse Q ele pode ser utilizado para massa, para concentração, quantidade de matéria, volume, qualquer coisa que remeta à quantidade de reagente. E isso dividido por tempo. Ou eu posso escrever que é a variação da quantidade do produto dividido pelo tempo. Então aqui eu trouxe uma questão para a gente estar discutindo acerca da aplicação desse conceito. Então ele passa para nós a seguinte situação. Em um dado meio onde ocorre a reação, então ele passa para nós a reação do pentóxido de dinitrogênio, tornando-se tetróxido de dinitrogênio e oxigênio. E ele diz: observou-se a seguinte variação na concentração de N2O5 em função do tempo. Então ele passa para nós ali o quadro. Nós temos aqui na primeira linha a concentração e na segunda linha nós temos o tempo. E aí ele pede para que a gente calcule a velocidade média da reação no intervalo de 3 a 5 minutos. Bom, então peguei aqui as informações que o exercício nos passou e aí ela falou para a gente determinar isso no intervalo de 3 minutos, que seria o equivalente a 180 segundos, e 5 minutos, que seria o tempo equivalente a 300 segundos. Então, pegando esses dois pontos, eu tenho esse intervalo que está sendo destacado em azul. Bom, então vou pegar a minha formulazinha. A velocidade média, ela é a variação da concentração do reagente pelo tempo. Então, nesse caso, a minha concentração final é 0,180 e a minha concentração inicial é 0,200. O meu tempo final é 5 e o meu tempo inicial é 3. Então, fazendo essas diferenças, eu tenho menos 0,02 dividido por 2. Tirando essas informações do módulo, eu tenho 0,02 dividido por 2 e a minha velocidade é equivalente a 0,01 mol por litro por segundo. Então, nesse caso, essa é a velocidade de consumo que eu tenho do pentóxido de nitrogênio. Bom, existe uma outra forma que eu posso expressar essa reação, que ela é velocidade média da reação é igual à velocidade média do reagente dividido pelo coeficiente, que é igual à velocidade média do produto dividido pelo coeficiente. Bom, eu vou fazer a aplicação dessa fórmula em uma questão, talvez fique um pouco mais claro para vocês o funcionamento dela. Então aqui, a amônia é um produto básico para a produção de fertilizantes. Ela é produzida cataliticamente em altas pressões, pelo processo Haber, conforme a equação. Então ali eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio e produzindo amônia. Se a velocidade de produção da amônia foi medida como? Então ele passa para nós que a velocidade é equivalente a 2 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro por segundo, determine a velocidade de reação em termos de consumo de hidrogênio. Então, beleza. Então, aqui tem as duas informações que são importantes, que é o processo químico e a velocidade. Bom, eu posso trabalhar com essa questão de duas formas. A primeira forma vai ser o seguinte: eu vou pegar as informações estequiométricas e colocar em uma regrinha de 3. Então, quando eu tenho aqui no meu processo, ele fala para mim o seguinte: 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio e produzem 2 mols de amônia. Bom, então a informação que eu tenho é referente à amônia e a informação que o exercício pede é referente ao hidrogênio. E esses dois termos eles se relacionam como 3 mols de hidrogênio para 2 mols de amônia. Bom, só que eu quero saber qual que é a quantidade de hidrogênio que será consumida quando há a produção de 2 vezes 10 elevado a menos 4 mols de amônia. Portanto, jogo nessa regrinha de 3. Faço a multiplicação dos termos, caio na relação de 2x, que é igual a 3 vezes 2, que é 6 vezes 10 elevado a menos 4. Faço a divisão de 6 por 2 e determino que o valor de x é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 4 mols de hidrogênio.
A outra forma seria utilizando aquela formulazinha que nós apresentamos anteriormente. Então, nesse caso, velocidade média da reação é igual à velocidade do NH3 dividido pelo coeficiente. Bom, então a velocidade média da reação vai ser igual à velocidade que o sistema passou para nós, que é 2 vezes 10 elevado a menos 4, e o coeficiente da amônia, que é 2. Então, fazendo essa divisão, eu determino que a velocidade média da reação é 1,0 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro por segundo. Agora eu quero determinar a velocidade do hidrogênio. Então aqui eu tenho que a velocidade média da reação é 1 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro por segundo. E aqui eu tenho o coeficiente estequiométrico referente ao hidrogênio. Então, fazendo a multiplicação, eu chego que a velocidade do hidrogênio é equivalente a 3 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro por segundo. Então, dessa forma, eu posso estar utilizando essa equaçãozinha para estar resolvendo essa questão. E aí fica a critério de vocês qual que é o modo que vocês conseguem desenvolver essa questão com mais facilidade. Então é isso, galera. Forte abraço para vocês e até a próxima aula.